sabia a mensagem. It's A entrega Well, pode it's like carregar best muito friend, mais do que palavras. E aí eu falei, it's ah, one então vou person ver aqui com that você. knows you better than anyone else. It is someone who sorriso em makes you a cada better momento, person. uma conexão. Actually, they don't make you a better person. You do that yourself. Falou, obrigadão, Gabriel. Mas você vai colocar isso, eu sou muito assim também, tem hora que eu tô aqui assim, falando e assim, mexendo. Não, mas eu é só pra eu não esquecer mesmo. Porque eu só olho o celular mesmo quando eu tô. Quando eu vou tocar em algum lugar, que às vezes eu esqueço alguma coisa ali, eu tô. Mas assim, fora isso. Eu ultimamente não tô olhando celular a hora nenhuma. Não, eu rede social, cara. Se eu juntar com o pessoal ali, tiver o tempo todo na rede social, levando, vou embora. Mas isso é foda mesmo. Eu acho que não existe isso nesse negócio de. Pô, você tá de frente pra pessoa, do lado da pessoa e a pessoa ali, vocês conversando assim, ó. Teve uma vez que entrou um casal no carro, você vem aqui silêncio, aí tá o cara e a mulher, né? Cada um assim. Namoro por internet. Ah, eu comecei a rir, né? Comecei a rir, eles olharam pra mim, eu falei, gente, desculpa, mas assim, não deu pra segurar, não. Tá muito engraçado. Vocês entram no carro e, tipo assim, cada um fica na sua. Não, a gente tá conversando, eu falei, piorou. Como assim, cara? Ah, bora lá, então? Bora lá. Olá, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio do MCast Brasil, eu sou Marconi Santos e, como você sabe, aqui tem história, muita história. São histórias reais, pessoas incríveis, histórias que, na verdade, se conectam. Às vezes a gente pensa que conexão forma uma história bonita só com aqueles sonhos, aquelas coisas incríveis, não. Às vezes as histórias mais bonitas, as histórias mais extraordinárias, elas vêm realmente das dores, da superação, das quedas, de momentos difíceis que você passou. Então, não ignore essa história, porque com certeza não ignore aqueles momentos ruins, porque eles que te levam para frente, eles que te impulsionam para a vida. E eu falo muito que às vezes as histórias, as pessoas comuns, depois de passar por momentos difíceis, elas se transformam em inspiração. E é isso que a gente vai ver aqui, porque aqui a gente não veste personagem. Aqui a gente não entrevista. Aqui a gente simplesmente escuta. E fala um monte de merda também. Mas se você ainda não se inscreveu no canal, essa é a hora, não deixe para depois não, que você vai esquecer. Então se inscreva no canal, deixe o seu like, ative as notificações, coloca nos comentários lá, manda seu feedback, tá uma bosta, tá bom, tá ruim. Enfim, coloca a sua opinião, porque é através do seu feedback que a gente vai tentando melhorar cada dia. E isso é muito importante para a gente, isso é muito interessante. E mais, é através do seu feedback, da sua participação ali, que o YouTube, o algoritmo do YouTube, entende que é um produto bom ou ruim e manda para mais pessoas, com certeza, se for um produto bom. E eu espero que seja, porque aqui tem história bonita. Se tem história bonita, então o produto é bom. E outra coisa, que eu vou deixar aqui um QR Code, porque muita gente me pergunta como eu tenho facilidade para escrever coisas que se conectam com pessoas, né? Transformar palavras em sentimentos. Isso é muito fácil. E eu juntei tudo isso, reuni tudo que eu aprendi durante toda a minha vida, toda a minha carreira de escritor, e criei um método muito fácil. E eu utilizo esse método porque é fácil, qualquer pessoa pode aprender. Às vezes você quer colocar em papel, colocar ali no papel alguma coisa, mas fica mais como informação e não como sentimento. E nesse método você vai aprender tudo isso. Então, depois dá uma olhadinha no QR Code, beleza? E histórias legais trazem pessoas especiais. Eu estou aqui com meu brother, né, Paulo Henrique. Quando eu falo brother, é brother mesmo, gente. É assim, Verdade. a gente foi criado junto, né, trocando cueca. Não, ficou feio agora, né? Trocando cueca. Na época a gente não usava cueca. Mas, então assim, é o Não? brother mesmo. Eu acho que não. Essa parte, eu Eu- nunca pensei nisso, não, mas eu acho que não. Acho que não mesmo. Eu também Ok, acho né? que não. Afinal de contas, era um pai para criar 50 filhos. Então... Só homem. Só homem. Só homem.
Não, 50 você exagerou. E se usava cueca, comprava pro mais velho. Ia passando pro mais novo, chegava no mais novo, já já estava cheio de buraco, cheio de remendo. Mas enfim, gente, meu grande irmão, Paulo Henrique, ele é músico, um puta músico. Deixar que ele se apresenta e fala por si só. Paulo, seja bem-vindo ao MCast Obrigado. Brasil. Cara, brigadaço, viu? E te falo o seguinte, cara, pra mim, assim, é extremamente satisfatório, é prazeroso estar aqui, porque é raro a gente se encontrar, né? Muito. E não tem só essa questão do tempo, né, que a gente passa ali sem se ver, não, tem a questão da gente se ver depois de muito tempo, se encontrar exatamente numa coisa que é eu diria isso nem como um projeto, não. Né? Eu diria isso mais como uma meta de vida, de ajudar pessoas, né? Porque eu acho que é isso que esse podcast faz, né? Assim, dá para perceber isso aí pelas palavras das pessoas, né? Tá. Eu acho que a gente se encontrar depois de muito tempo, exatamente numa situação assim, para mim ou seja, já veio o encontro com a chave de ouro, né? E o mais legal é a gente ainda se reconhecer. Não é? Nossa Senhora. Passa tanto tempo sem ver, pô, quem que é esse cara, hein? Não, e aqui, eu acho que a última vez que a gente se viu, cara, isso realmente deve ter o quê? Eu não faço ideia, mas tem muito tempo. Uns 5 anos, pelo menos. Muito. Porque foi quando eu morava ainda numa outra casa. Da outra casa eu já mudei para uma, depois mudei para outra. Aí você pergunta, fala, pô, o cara deve morar um do lado do país, outro em outro país muito diferente. Não, é quase vizinho. Brincadeira, não é tão vizinho assim. De cidade, só de cidade. Só cidades vizinhas. Cidade vizinha. Mas e aí, como é que tá a sua carreira? Como é que... Então, Marconi, eu estou numa nova fase da minha carreira, né? Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar com a música, eu comecei numa época em que era extremamente complicado, assim, para a gente falar com quem quer que fosse, que a gente vivia de música, né? Na época era considerado um preconceito, vagabundo, né? É um preconceito radical. As pessoas gostam de falar de preconceito hoje em dia. Antigamente, quando se falava de músico, até hoje ainda tem isso, né? Do pessoal falar, não, você é músico, você é vagabundo, não, você não trabalha, não. Sempre aquelas piadinhas, né? Você faz o quê? Você trabalha em quê? O tempo todo. E ainda tem uma coisa que é pior do que isso, né? Porque, às vezes, as pessoas chegam, fazem uma festa, por exemplo, e falam, aparece lá em casa, vai lá, mas leva o violão. Aí você fica assim, né? Caramba. A sua presença ou do violão? Não é? Assim, do músico, aí um dia, eu conversando com um amigo meu, e ele tinha um bar, né? Na época, ele virou para mim e falou assim, ô Paulinho, né? Porque eu sou conhecido como Paulinho Ferreira, né? Normalmente, a família mesmo fala Paulo, uns ou outros, né? Mas assim, fora da família, sou bem conhecido como Paulinho Ferreira. Aí o que acontece? O cara chegou perto de mim e falou assim, Paulinho, eu estou querendo fazer uma festa aqui, aqui no bar, você poderia vir aqui fazer um som pra gente? Eu falo assim, vamos sim, vou sim, tranquilo, vamos fechar. Aí ele virou e falou assim, mas sem cobrar nada, né? Porque assim, é só fazer um som bacana, aquela coisa mais intimista. Não, aí eu virei para ele e falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está convidando um amigo ou você está convidando um profissional? Só para eu entender a situação. Aí ele falou assim, não, estou convidando um amigo. Eu falei assim, não, o amigo não leva o violão porque o violão é o lado profissional do amigo. Tá? Então, assim, você tem que decidir. As duas coisas não rolam, né? Ou é o amigo sem violão, ou é o profissional com violão, que a gente vai falar de um cachê. Aí ele fala, pô, mas vai fazer isso com um amigo seu? Eu falo assim, esse amigo meu não está fazendo isso comigo? Aí eu virei para ele e falei assim, qual é a bebida mais cara que você tem aí no seu bar aí, por exemplo? Um uísque, o que é? Aí ele virou para mim e falou assim, eu não ia dizer uísque não, mas pode ser uísque mesmo. Falei assim, por quê? Falei assim, ok, eu vou te convidar um dia para ir na minha casa, mas você vai levar o uísque, eu dou mais caro que você tiver, e não vai me cobrar nada não, beleza? Aí a gente faz lá a festinha, você leva as bebidas, assim, mas dentro dessas bebidas você leva o uísque. Aí eu falo assim, mas você me quebra as pernas, faço igualzinho, você está quebrando as minhas pernas, né? Então tem essa coisa, né? Essa galera do amigo, né, que chega ali
e quer, de certa Eu acho que forma... por ser amigo, devia ser o primeiro a oferecer um cachê para incentivar. Exato, exato. Eu, pelo menos, eu penso Reconhecimento, assim. né? Aham. Um amigo de verdade, ele faz isso, ele reconhece o que o outro tem para oferecer, né, e valoriza aquilo, né? Se é o produto que ele quer, bacana. E não é nem assim falar um valor, não. É perguntar qual é o valor, né? Porque na música ainda tem isso. É a única profissão que eu conheço no planeta em que quem contrata é que coloca preço, né? Assim, mas Realmente. é aquele negócio, não, eu pago tanto para músico, né? Aí eu fico assim, né? Faço, como assim eu pago tanto para músico? Mas tem umas historinhas boas por trás disso, cara, que assim, que é muito engraçado, porque se a gente for parar para pensar, o que sustenta também essa zoação toda, eu diria, essa falta de respeito com os músicos, eu diria que são os próprios músicos também. Porque o pessoal acha que assim, né? Eu sou músico, eu tenho que ser porra louca, eu tenho que mergulhar de corpo e alma na droga, eu tenho que chapar o coco ali enquanto eu estou fazendo show. E assim, e com isso quem é músico de verdade acaba ficando para trás, né? Assim, meio que à mercê disso, paga, né, por isso. Mas no meu caso, por exemplo, assim, quando a gente veio de uma época assim que eu diria que era extremamente preconceituosa em relação aos músicos, que ainda é até hoje, mas há anos atrás era bem pior, né? Aí eu ficava pensando, poxa, quando que isso vai mudar, né? Aí eu comecei a entender que realmente o pessoal que está no meio musical é exatamente o pessoal que está fazendo essas porcarias acontecerem. Tá Aí eu pilha ali, né? fazer piadinha ali o tempo todo uns com os outros, às vezes com contratantes. Aí eu faço, não, às vezes na hora que vai fazer um show, chapar pra caramba, beber ali o tempo todo, né, na hora de um show. Aí o que eu comecei a mudar em relação a isso? Bom, primeiro eu tenho que impor pelo respeito, né? Poxa, não adianta, por exemplo, igual no meu caso, eu estudei pra caramba, estudo até hoje violão, né? Principalmente violão clássico, né? Aí você chega e joga isso tudo pro lixo, né? Como se diz assim, por causa de irresponsabilidade ou falta de respeito com a sua própria profissão, não faz sentido, né? Eu acho que quando começa muito esse tipo de piada, assim, é o próprio músico não valorizando como é que chama, o profissionalismo dele, a seriedade né? Porque tudo bem, que ele pode brincar e tudo, mas assim, eu acho que você Tem um falou limite, primeiro. né? Você tem que pôr o respeito primeiro. Dentro do respeito ali, você pode brincar, zoar de todo jeito, mas assim, você já deixou chapado ali que o negócio é sério. Exatamente. E eu Marconi, assim, uma coisa que eu sempre comento assim com as pessoas é que eu, como músico, por exemplo, eu faço questão exatamente de levar por esse caminho, né? De respeito pelo trabalho. Eu, há anos atrás, eu era mais piradão, mais porra louca mesmo, no sentido de fazer ali de qualquer jeito. Tanto que vieram oportunidades, assim, gigantescas, assim, que eu não soube aproveitar. Né? Mas eu não soube aproveitar exatamente porque eu já tinha a cabeça mais focada naquela ideia de vamos zoar, zoar, vamos curtir a vida, né? Fazer acontecer, enfim, não levava a coisa com tanta seriedade. Mas aí, talvez se você tivesse levado também na época, o caminho seria completamente diferente, talvez. Eu acredito que vai não saber, teria. né? Eu acredito que não seria tão sólido quanto é hoje, né? Então, Eu acredito que a ideia de mudança radical hoje é exatamente pelas quedas do passado mesmo. Né? Enfim, a gente não é quem a gente é se não for pelo passado da gente. Né? Eu acho que é uma junção de tudo ali que você vai separando o que é legal, o que não é, e a partir daí você vai formando caráter, né? Assim, não adianta. Tem gente que às vezes até pergunta, você se arrepende, por exemplo, de coisas que você fez no passado? Eu faço, cara, tem algumas coisas que eu preferia não ter feito, mas a maioria, mesmo inclusive, né, juntando ali, inclusive, as cagadas da vida, eu faria tudo de novo. Porque arrependimento, eu acho que é uma palavra muito forte. É como se você fosse um criminoso, né? Assim, eu acho que não. Acho que a ideia é você... Tá, eu mudaria, mas essa coisa do arrependimento, eu acho que a gente deixa isso para uma coisa mais pesada mesmo. Né? Eu acho que a partir do momento que você fez algo ali que às vezes sacaneou alguém, derrubou alguém,
Acho que aí, até aí cabe a ideia do arrependimento, mas por escolhas suas, com você mesmo, assim, eu acho que não. Eu acho que eu até faria a maior parte de novo. Uma vez eu estava conversando com os meus filhos, né? A Bárbara e o Marcos, né? Que eu amo de paixão, né? E assim, quando eu estava conversando, falando sobre o meu passado, eu falei assim de forma para tão... fugir de casa. Não, pode sair de casa. Não, é basicamente isso. Se eu fosse contar da forma que os pais, vamos dizer assim, moralistas fazem, eu seria mais um hipócrita no planeta. Só que eu fiz exatamente o oposto. Virei para eles e falei assim, olha, o meu passado, cara, assim, isso, exatamente isso. Eu fiz tudo que eu estava afim de fazer. Nunca fui um cara de ferrar com a vida de ninguém, assim, pelo menos em sã consciência. Talvez eu tenha ferrado sem saber que estava ferrando, né? É outra coisa. Mas, assim, por escolha minha, por exemplo, eu escolhia simplesmente viver a vida intensamente e, às vezes, fazia tanta merda, mas tanta merda, que, assim, uma vez eu cheguei até a parar num lugar lá, que hoje é uma... Como é que chama? É um teatro, né? Um teatro, um dos melhores. Eu fui com um irmão meu parar no lugar do Chilindró. Cara, uma história bacana. Quem será? Não, eu não vou falar quem que é, assim, eu juro que eu não vou comprometer, mas assim, porque a gente vivia, né, cara, assim, a gente vivia a vida de uma forma assim tão sincera, tão honesta, que se precisassem, por exemplo, de pessoas felizes, eu acho que a gente passaria do limite, não ia servir como referência. Mas se precisassem também de pessoas gentis, que ajudassem, pensassem no próximo, acho que a nossa família sempre foi assim. Realmente. Por mais que a gente cometa erros, por mais que a gente vá por caminhos tortuosos, porque né? até mesmo assim... Tem coração também, né? Até mesmo deixar claro aqui que essa parte assim do Chilindró, na verdade, a gente foi detido, mas assim, não por prejudicar ninguém. Na verdade, é bagunça, zoeira de adolescente. Tocando, né? Músicas proibidas. Porque na época tinha algumas músicas que eram proibidas, não podia tocar, e a gente fazia questão de tocar. Eram músicas bonitas, né? Então, assim, a gente acabava levando por esse lado. Mas era até interessante, Marconi, porque alguns anos atrás, aí um amigo meu, ele é professor de teatro, e foi fazer um show lá em Diamantina. Né? Foi fazer um show lá no Teatro Santa Isabel, que era onde... Nossa, onde a gente ficou. Hospedado um dia. E ele sabia disso, porque eu contei para ele sobre, né? Aí, na hora da peça teatral, no meio da peça, do nada, ele virou assim... Eu fiz questão de levantar e me apresentar na plateia lá, porque ele virou e falou assim, gente, contar a história para vocês, no meio da peça, cara. Ele falou assim, contar para vocês uma história aqui. A gente tem aqui um músico, Paulinho Ferreira, um amigo nosso aqui, um amigo da família, e ele está presente aqui hoje. É a segunda vez que ele torna a casa, que ele vem à casa. Assim, muito sacana, né? Na hora que ele falou isso, eu pensei, né, pastor, eu não acredito que esse vagabundo vai fazer isso comigo. E ele fez. Aí ele falou, né, comentou, né, quando isso aqui não era um teatro, isso aqui era a cadeia de Diamantina. E o Paulinho também, história boa, né, Paulinho? Aí eu levantei e tive que contar para o pessoal rachou de rir, assim, né, contando sobre isso, o pessoal rachou de rir, assim, e depois aplaudiu, né, assim, e o cara continuou a peça, eu acho que isso é a ideia de arte, né, porque, assim, quando alguém chega e faz a ideia da surpresa, eu acho que aí tem arte. Quando as pessoas não fazem algo... Quando é só copiar, né, algo ali muito, muito medido, muito regrado, eu acho que deixa de ter uma verdade ali no meio. Né? Porque às vezes a pessoa fica preocupada em não sair, tipo assim, um roteiro, não sair fora daquilo ali. E acaba ficando uma coisa muito robótica, uma coisa chata pra caralho. E eu confesso pra você que eu não tenho muita paciência com isso, não. Eu acho que o meu lado da música hoje, por exemplo... Eu acho que é exatamente o caminho contrário do que todo mundo faz. Eu cheguei a montar um canal alguns anos atrás, mas eu acabei não publicando nada nele, não. O nome era Maldito Polêmico. Né? Mas exatamente por isso. Porra, não tinha que ser... Não, deixa pra lá. Não, o tempo todo... o tempo todo eu assim...
Sabe quando você está ali e fala assim, não, eu tô tentado a publicar alguma coisa sobre esse assunto. E ali, assim, só um detalhe, tem que explicar aqui pro pessoal aqui, é o seguinte, eu bebo muita água porque eu tuço muito, tá? Então, eu tenho alergia. Uma vez que eu fui no médico e perguntou, você tem alergia a quê? Eu faço a pergunta ao que eu não tenho, é mais fácil. Né? Porque existe, logo tenho. Eu já sou o contrário, eu não bebo água, eu fico bebendo aqui porque o pessoal me cobra muito. Você tem que beber água. Eu falei, cara, eu detesto água, eu não gosto de água de jeito nenhum. Nossa, eu bebo água demais, só. Não, e aqui, e o pessoal às vezes me zoa, né? Assim, fala assim, essa é a idade, passar, então eu já nasci velho, porque eu já nasci tossindo. Na hora que o médico deu tapa na minha bunda quando eu nasci, ao invés de chorar, eu comecei a tossir. Aí não parei até hoje, né? Mas você falou um negócio de improviso aí. Eu vi que você faz improviso na música. Como é que funciona isso? Então, é uma coisa assim, ao mesmo tempo que é fácil, tem um quê de difícil nisso. Tá? Por exemplo, para alguém que não tem o dom musical, é quase impossível. Não vou dizer que é impossível, porque eu acho que assim, o universo é muito, muito estranho, né? Tem horas que ele prova para a gente que a gente está errado em coisas que a gente achava impossível, né? Mas assim, para quem tem um dom, por exemplo, e ainda estuda, é a junção de conhecimento, prática, precisa ter muita prática, e a ideia do dom musical é exatamente a música, como todo músico precisa ter bons ouvidos, né? Uhum. Entender o que a música está pedindo e jogar para aquilo. Né? Posso mostrar um pouquinho aqui? Claro, fica à vontade. Olha só. Se dependesse de mim, eu ia estar fudido. Porque... Não ia largar, né? Ó, aqui você imagina, por exemplo, você está assim, ó. Vamos supor que eu queira brincar com a música, fazer algo assim mais sutil, né? Tipo assim, só o violão tá um pouquinho desafinado, mas é só para mostrar mesmo. Mas às vezes você está ali no embalo ali de uma coisa mais porrada, né? Enfim, você vai, deixa Seria a ideia mesma música, mas no embalo que você está ali naquele momento, assim. O que acontece? Quando você está tocando, por exemplo, você está, por exemplo, você sente, eu sou muito de sentir a energia que vem da plateia, ali do público. Então, quando eu comentei da ideia do maldito polêmico, né, exatamente por isso, porque eu gosto de ir pelos caminhos que as pessoas normalmente condenam na música. Profissionais da música falam, não pode isso, não pode aquilo. Porra, não, acho que pode. Não é, tipo assim, qual a parte da arte que não pode algo? Não assim, eu acho que não há criação, então não há arte, né? Assim, mas aí uma vez, pelo fato de eu dar aula de violão clássico, aí um aluno meu, um ex-aluno meu, uma vez me perguntou, né? Falou assim, tá, eu tô tocando uma música que tem mais ou menos a ver com isso aí que você está falando. Eu tô tocando uma música ali, por exemplo, em Mi maior. Na escala de Mi maior, eu tenho ali o Fá, que ele tem que ser sustenido pela escala. Eu poderia fazer um Fá? Faça. Sempre. Aí ele comentou, faça, mas sem regra? Faça, olha, a música ela tem uma regra que se chama regra do bom senso. Tipo, como tudo mais na vida. Você pode fazer, você tem que saber avaliar se aquilo ali está ficando legal, se está uma porcaria. Né? Então é um bom senso. Por exemplo, você pega uma música aqui, ó, se você for tocar pela ideia por exemplo, vamos supor uma música que todo mundo conhece, né? Quando olhei a terra ardendo, uma fogueira de São João, o Fá não entra. Por quê? Teria que ser Fá sustenido pela escala do Mi maior, né? Então teria que ser o Fá sustenido e não Fá. Mas aí vem um grupo brasileiro chamado Quinteto Violado. Quando olhei a terra ardendo, ao invés de quando olhei a terra ardendo. Ou seja, os caras meteram um Fá numa música que a tonalidade é de Mi maior.
é um dos melhores arranjos. Eu confesso que é um dos melhores arranjos que eu já vi, assim, que eu já ouvi na minha vida. Porque Depois passou a ser muito normal com outros artistas, né? Porque eu lembro da música assim, com Sim. Fá. Eu não lembro dela sem Fá, assim, tipo assim, na original mesmo. no original, ela já não é assim. O Quinteto Violado, eles quebraram essa regra, mas eles fizeram um trabalho, por exemplo, assim, que foi... ela, inclusive, é tocada em Ré maior, né, onde eles brincam ali. Eu lembro que são 2 ou 3 instrumentos quebrando pau ali. Uma é flauta transversal, a outra uma viola. E, assim, fazendo um solo, virou, na verdade, uma música regional, mas progressivo. Eu acho que até Luiz Gonzaga toca. Na verdade, a música é Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, né? Aham. Mas aí ele toca... eu não sei se com ele se há essa quebra de tonalidade, né? Assim, colocando a harmonia ali diferenciada. Mas eu sei que ele... Bom, mas o Luiz Gonzaga já era diferenciado em tudo também, né? O cara era um monstro como compositor, como acordeon, né? Assim, sanfona, né? Cada lugar no país também tem um nome diferente, né? Mas a forma que ele tocava era assim... Ele é o B.B. King brasileiro. Né? Acho que até na aparência, né? Porque o Luiz Gonzaga e o B.B. King, eu fico até imaginando os dois juntos ali, né? Enfim... Um na guitarra ali, outro na sanfona, quebrando o pau. E assim, eu faço a cara. Mas é uma coisa que eu fico muito curioso, assim, no meio do show, por exemplo, você tá tocando aquela velha história, toca Raul! Nossa. Como é que você reage àquilo? Eu prefiro tocar Raul do que tocar Boate Azul. Porque, meu Deus do céu, cara, Raul... Eu ainda sou fã do Raul, eu gosto do Raul pra caramba, né? Assim, mas... Toca Raul, acho que já é clássico em todo canto que você vai, o pessoal pedia, né? O pessoal dá esse grito, né? Agora, teve uma vez que eu estava tocando, fazendo um instrumental, música instrumental, em algum lugar, e alguém pediu, toca Raul. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a tocar Raul, né? Eu tenho que lembrar. Como é que é? Tipo assim, eu não lembro, eu tô lembrando. Quando você acabou, você toma distraído. Não, aí na hora que eu toquei, assim, aí eu toquei, mas assim, foi na época que eu tinha basicamente feito um arranjo para essa música, né? Que essa música se chama Só Pra Contrariar. Aí eu falei assim, vou fazer uma versão blues dessa música, só instrumental no violão. Então eu tava tocando, na época eu tava tocando ela muito bem. Aí quando eu toquei, assim, que eu imaginei, e olha que eu tava tocando o quê? Eu tava tocando coisas mais na linha mais erudita, né? Bolero de Ravel, Carmen de Bizet, Tico Tico no Fubá, Baquianas número 5 do Vila Lobos, coisas assim, né? Assim, uma mistura mais erudita e músicas autorais, né? Quando eu toquei, assim, a mesma plateia que estava sentada lá começou a aplaudir pra caramba. Aí eu brinquei com o pessoal, né? Acho que aqui não adianta, cara. Eu acho que Raul, ele vai em todo lugar, conquista todo mundo. Adaptaçãozinha aqui. Agora, tem uma coisa que particularmente me mata de raiva, é alguém me pedir pra tocar Boate Azul. Eu detesto essa música. Assim, cara, você não tem ideia. Você não teve casinho na Boate Azul por aí, não dá uma luz vermelha por aí, não? Não, tipo assim, cara, você tá fazendo um som. Alguém vira... Primeiro que a música, assim, todo lugar que você vai, todo mundo toca. Assim, e toca mal pra caramba, mas toca, né? O importante é tocar, né, na cabeça do povo. Né? Não, eu acho que o importante é encher o saco. Encher o saco do músico. Às vezes você tá... Ô, Marcondes, já aconteceu de eu estar, por exemplo, ter sido contratado para fazer um show. Eu lembro que foi até ali no Barro Preto, eu não sei se ainda tem, que era coisa de advogados ali. Eu esqueci o nome. Mas era onde recebia os advogados do Brasil inteiro ali. É meio que um clube, mas não é um clube. Eu esqueci. Depois eu lembro o nome, eu falo. Aí eu fui chamado para fazer um show lá, porque ia ter uma festa só com advogados, juízes e tudo mais, delegados, tudo mais. Defesa você tinha muito. Não. Cara, na hora que eu cheguei lá, o lugar estava lotado. E eu fazendo show.
Aí chega para mim um bilhetinho, né? Toca tal música. Eu não lembro que música que é. Eu lembro que é uma música ruim pra cacete. Aí eu falo assim, esse pessoal tá de sacanagem. Aí ela passa um pedaço, tipo uma meia hora depois. E a minha música? Eu falo, pô, de novo, cara. Eu botei o bilhetinho e fingi. Vou fingir que eu não vi, né? Quando passa mais um tempo, chega uma mulher toda fina, né? Bem vestida, para na minha frente, fala, tudo bem? Eu falo, tudo bem, e você? Vou mandar te prender. Não, cara, eu não sei. Se fosse hoje, com certeza. Porque a mulher, ela virou para mim, falou assim, o que você tem contra mim? Eu falo, desculpa. Aí eu falo assim, você entendeu o que você tem contra mim? Eu te pedi música 2 vezes, mandei, e você só colocou o bilhetinho do lado ali, desprezando o pedido. Eu virei para ela e falei assim, você está falando sério isso? Ela foi passar, tô sim, o que você tem contra mim? Aí eu virei para ela, aí eu peguei o microfone, até então eu estava conversando com ela fora do microfone. Aí eu peguei o microfone, botei na direção da minha boca, falei assim, olha, por enquanto eu não tenho nada contra você. Mas então, você é a dona da música brega? Na mesma hora, o lugar lá todo em silêncio. Porque silenciar, parecia que morreu alguém. Uhum. Aí ela passa, você é músico, não é? Você está recebendo para tocar? Sim. Mas aí assim, aí ela virou, insistiu naquilo, você tem que tocar porque você é músico, você é profissional, está recebendo. Eu falei assim, olha... Aí eu falei com ela, falei assim, você iria num show de música popular brasileira, Tom Jobim, Chico Buarque, Djavan, João Bosco, e pediria para tocar música ruim no show deles, por exemplo, Palácio das Artes. Você iria num show do Chico Buarque e pediria para ele tocar essas músicas que você está pedindo? O show do cara, você tá, assim, aí ela virou para mim e falou assim, você está se comparando ao Chico Buarque? Eu virei para ela, a mulher quase não me matou, cara. Porque eu virei para ela e falei assim, não, eu jamais iria me comparar com o Chico Buarque. Ele é famoso, mas eu toco violão muito mais do que ele. A mulher, seu arrogante, passar. Sou arrogante, não. Eu toco mais violão do que ele. Eu posso te garantir isso, eu toco muito mais do que ele. A mulher saiu pisando fundo, pegou a mesa dela lá, pegou a bolsa dela e foi embora. Na hora que ela saiu, o lugar inteiro me aplaudiu. Aí o pessoal que estava com ela na mesa, né, teve um advogado lá que gritou, Paulinho, depois eu quero falar com você. Cara, maravilha isso aí que você fez. Essa mulher é um pela-saco, tá enchendo o saco de todo mundo o tempo todo, tá todo mundo curtindo o show, a mulher fica querendo essas merdas aí. Eu virei para ele e falei assim, que bom que vocês estão curtindo o som, cara, porque senão estaria ferrado com a galera suas aí, né, essa profissional que me bota na cadeia. Como que tem gente que por pouca coisa, né, assim, sei lá, uma arrogância estranha que estraga tudo, né? Eu fico assim, o que passa na cabeça da pessoa de um tipo de pessoa assim? Eu te falo uma coisa assim, eu aprendi, de certa forma, a lidar com pessoas assim, de uma forma bem clara, bem objetiva, jogando na lata, né? Assim, por quê? Às vezes a pessoa chega e às vezes te trata ali, por exemplo, como se você fosse um Zé Ninguém, e aí passa, cara, eu não posso não posso permitir isso, né? Eu acho que o respeito, né, em qualquer profissão tem que ter, né? Tem que existir. Então, a questão da música, por exemplo, a gente que vive da música passa muito esse tipo de coisa. Porém, aí tem um outro lado meu, que eu falo assim, o seguinte, a gente vai mudando muita coisa, né? Assim, tanto como pessoa, como dizia o Raul, né? Somos metamorfose ambulante. A gente está o tempo todo mudando, né? Ou para melhor ou para pior. Eu escolhi evoluir para melhor, né? Melhorar, né? Isso é importante, né? Cada vez tentar ser melhor. E aí, quando eu comecei a entender a regra do jogo no meio de sociedade versus música, né? Aí eu comecei a entender que eu tinha que jogar com as minhas regras, né, de uma outra, assim, só que de uma forma que, ao mesmo tempo que eu
batesse de frente com essa sociedade da hipocrisia, ali eu bateria também dando as mãos a essa sociedade, né? Assim, uma forma muito simples. É um método político. Exatamente, método político. Tem que ser, cara, porque senão o que acontece? Se você chega ali num lugar, você quer conquistar um espaço porque você precisa até conquistar um espaço, né? Você tem algumas opções que eu vejo. Uma delas é bater de frente para não dar em nada e você só perder, né? Outra é você mudar de rumo. Outra é você fazer a política da boa vizinhança, né? E assim, eu acho que... E vai ferrando ele sem eles perceber que você tá ferrando. Exatamente. Puxa ele para o seu lado, né? Eles para o seu lado, né? Essa galera para o seu lado de alguma forma. E depois, quando está no momento certo, você dá a lição, né? Assim, para o pessoal. Porque às vezes, cara, assim, você está numa situação assim, por exemplo, o músico é o único, vamos dizer assim, a música é o único produto do planeta que você tem que provar todo santo dia que presta. Todo santo dia. É a única profissão do mundo que você tem que ir para fazer uma faculdade, você já tem que chegar sendo fera, sendo foda, né? Assim, para fazer a prova, para entrar para a faculdade. Talvez seja uma das provas mais complexas do planeta. Aí assim. você pergunta, por que essa bosta se eu tenho que ser melhor do que ela antes de entrar? Não. Tipo isso. Não, pior que é. E aí, assim, aí você vai percebendo, assim, né? Fala assim, cara, eu tenho que conquistar o meu espaço, por exemplo, fazendo o que ninguém faz. Aí é onde eu comecei a pegar, por exemplo, assim, porque a gente passa sufoco danado. Né? Assim, eu comecei a pegar... vamos supor, você pega uma música erudita, pega uma música de Sebastian Bach, pega uma música de Mozart, Vivaldi, sei lá, não importa quem. Você começa a tocar fugindo daquelas 4 linhas do só pode isso, né? Porque o pessoal do erudito, quando eu falo pessoal do erudito, principalmente o pessoal mais velho, traçou uma ideia de que tocar erudito tem que ser fiel ao que foi feito, né, há séculos passados. Né? Aí, uma vez, eu conversando com um desses fodões do erudito, né? Aí, quando ele me falou isso, ele me cobrou de forma assim, totalmente incisiva, né? Tipo, por que você não toca do jeito que ela é? Eu faço, é muito simples. É a sua identidade. Né? Não, na verdade, eu dei foi uma pancada de consciência nele que ele ficou calado. Eu virei para ele e falei assim, olha, a primeira coisa que você vai ter que me falar, o que é tocar de forma fiel, né? Do jeito que ela é? Me fala aí, por favor. Eu falo assim, não, sem ficar fazendo os arranjos que você faz ali em cima e tudo mais. Eu falo assim, ok, vamos lá. Sebastian Bach, na época do Sebastian Bach, existia violão? Eu falo assim, não sei, me diz você. Eu falo assim, não existia. Como eu vou ser fiel no violão, só de eu mudar o instrumento eu já não estou sendo fiel. Sebastian Bach era cravo, era, por exemplo, composição para violino, orquestra, piano, etc. Não existia o violão. O violão como é que chama? Né? A ovelha negra no meio dessa galera do erudito. Então, não existia. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente está falando de música, como música é arte, então a gente não pode falar também, é aquele mesmo conceito que eu falei inicialmente, né? Você tem o conceito de que arte você não pode criar, não pode mudar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Quando, na verdade, a arte é exatamente o oposto disso. Criar. É criar. Né? Agora, e muitas vezes a criação é exatamente a sua interpretação. Aí entra o lado que você falou, da personalidade. Né? Se você toca do jeito que é ali, você é só mais um no meio da multidão. Só mais um que não vai fazer diferença. Quando você muda isso, você passa a ser percebido. Né? Porque você está sendo fiel ao que, tipo assim, a raiz, mas do seu jeito, com a sua personalidade, com a sua identidade. Isso. Né? Exatamente. E a gente vai passando, às vezes, tanto sufoco em termos de cobrança, e que você realmente começa a buscar lá no fundo mesmo, a buscar o que você é, quem você é, para que você, pelo que você está lutando, como que você quer conquistar, essas coisas todas, né? Aquela coisa de
mais ou menos assim, né? Ó, eu estou precisando de autoajuda e eu preciso, né, fazer isso, colocar isso em prática. Mas assim, eu acho bacana, mas assim, sem aquela choradeira, sem aquela autopena, né? Porque eu acho que quando a pessoa começa a colocar autopena ali por trás dessa procura, ela começa a fazer exatamente o caminho contrário, né? Ela começa a se sentir um trapo, um lixo, começa a afundar ao invés de ir para cima, né? É, que você tem que confiar e acreditar assim, É. naquilo que. Sei lá, né? Aquela coisa que você acredita. Você acredita que é isso? É. Não importa o que os outros vão falar, vai todo mundo tentar te derrubar, mas vai pulando um pé aqui, uma rasteira ali. Mas assim, é você Exatamente. ser fiel ao que você acredita, É. né? Eu toda vez que eu penso, por exemplo, na ideia da música, né, já teve inclusive uma amiga da minha esposa, que uma vez ela me perguntou, falou assim, Paulinha, você largaria a música por causa da sua família? Eu falei assim, nunca. Aí ela virou e falou assim, sério? A sua família? Eu falei assim, não, eu faço o contrário, eu largo a minha família por causa da música. Ela falou, mas que absurdo! Que absurdo você fazer isso. Eu falei assim, olha, eu vou te explicar, você vai entender. Se você tiver, né, um cérebro funcional, você vai entender. É facinho. Se eu largar a música por causa da minha família, eu não vou contribuir em nada financeiramente na minha casa, minha família pode pagar um preço muito alto por isso. Agora, se eu largar a minha família, de longe, pelo amor que eu tenho à minha família, eu consigo ajudar com a minha profissão. Sem a minha profissão, eu sou o quê? Sou só um cara perdido de alguma forma. Eu preciso realmente ter certeza de que minha família está bem. E a certeza ela vem exatamente da minha luta junto com ela. Agora, estar junto não significa estar próximo. Isso é tipo aquela coisa assim da mãe dar o filho para uma outra família cuidar quando ela não tem condição de cuidar. Acho que isso é amor. Aham. Assim, eu acho que só não é amor quando ela dá o filho para uma outra pessoa, porque ela não presta mesmo, não está afim, né? Mas assim, quando ela tem essa sensibilidade aí de passar essa bola para outra pessoa, assim, porque vai saber que vai estar fazendo feliz, vai estar fazendo bem, por que não, né? Então, eu acho que Com certeza. eu acho que tem que ser por aí. Eu acho que amor não se mede, não é da forma que as pessoas fazem, né? É, porque o amor não existe um padrão, né? Assim, É. é uma coisa muito complexa. É. Cada um demonstra o amor, tem amor de uma forma diferente. Que às vezes quem está de fora vai falar, pô, esse cara odeia fulano. Mas na verdade ele ama, ele está fazendo É. pelo amor, É. não, né? Eu lembro muito de uma série que eu assistia, né, assim, até pouco tempo, né, da DC, né, que é o Arqueiro, né, assim, toda a série, assim, o que eu achava legal, assim, é uma novelinha mexicana nessa série, mas assim, o que eu achava legal nela, porque assim, através dessa ideia de novelinha mexicana, eles passavam muita informação bacana em relação a luta, a conquista, estar com a pessoa, não estar, fazer mal a alguém para salvar alguém, né? Escolher a forma, né? Às vezes você tinha várias formas, mas aí tem gente que vira e fala, você sempre tem uma forma diferente para fazer, você sempre tem opção. Faça, ok, mas nem sempre tem tempo para essa opção. Então, tem horas que é o que você tem mesmo em mãos para fazer. usar o que você tem. É como diz, né? A vida ela não te espera decidir, né? Uma vez eu conversando com isso, eu não me lembro se foi com alguém da minha família, aí, mas que eu comentei sobre algo, eu falo assim, olha, é porque a pessoa virou, falou assim, olha, você tem que esperar o tempo de cada pessoa. Eu virei para essa pessoa que eu não lembro quem que é, eu falo assim, olha, às vezes a vida te coloca em um sufoco tão grande que quando você vai esperar pelo tempo certo, esperar o tempo dessa pessoa, muitas vezes já é tarde demais. Por exemplo, quando você pega e você morre de medo de altura. Você anda com uma pessoa que você gosta muito ali, está caminhando ali no alto de uma montanha, numa serra, alguma coisa assim, a pessoa escorrega e fica pendurado num barranco. Você vai buscar ajuda, por exemplo, o tempo não vai esperar. Nem as mãos da pessoa que está pendurada ali. Vai chegar uma hora que vai faltar força, ela vai cair, vai morrer. Aí você pisa no dedo dela. Ou você já mata de uma vez, já pisa no dedo dela para afundar de uma vez, ou então você supera seu medo e vai lá ajudar a pessoa. E isso aí não requer tempo, não, requer coragem e decisão que você tem que... Acabou. Então, assim, Marconi, eu vejo assim, muito essa questão de pessoas, de humanidade, de
formas de decidir as coisas, particularmente eu não concordo com muita coisa, não. Assim, eu acho que a vida, cara, ela depende muito de cada situação, de cada cabeça, de cada necessidade, enfim. Tem coisas, igual as pessoas colocam, né? Por exemplo, verdade ou mentira. Cara, os dois. Verdade não significa coisa boa, assim como mentira não significa coisa ruim. Né? A forma que você usa e o motivo é que determina se é bom ou ruim. Né? Mas as pessoas decidiram que a verdade é boa e que a mentira é ruim. Eu já discuti uma vez sobre isso com uma ex-aluna minha, que ela falou, não, mentir não vale, não. Mentiras nunca prestam. Discordo de você. Às vezes, você precisa mentir para salvar alguém. Eu acho que a mentira ela nunca fica escondida. Sim. Né? Mas mais tarde vem à tona, né? Mas quando vem à tona também, a pessoa entende o porquê daquela Sim. mentira. Então, eu acho que... Né? Não, aqui, ó, quando eu comentei isso com essa ex-aluna, ela virou e falou assim, não existe mentira boa. Eu falo assim, você ama alguém? Eu perguntei para ela, você ama alguém? Eu falo assim, claro, eu amo a minha família, eu amo as minhas amigas, não sei o quê. Eu falo, não, estou falando de amor, vamos parar de putaria, vamos falar de amor. Amo minhas amigas, não existe isso. Vocês estão confundindo companheirismo, coleguismo, zoação com amor. Amor é outra coisa. A família eu acredito. Mas assim, vamos falar de família então. Você ama alguém. Você discorda veementemente da ideia de que a mentira pode ser boa, né? Então vamos colocar uma situação de você com sua família. Você, por exemplo, pega ali uma irmã sua, que eu sei que você tem irmã, porque você já me apresentou. Pega uma irmã sua, você gosta dela? Fala assim, eu amo minha irmã. Fala assim, ok. Aí a sua irmã acabou de entrar em casa apavorada. Você está lá no portão da sua casa e ela entrou apavorada. Aí te pediu para, se alguém perguntar por ela, falar que ela não mora aqui. Aí fala assim, ok, mas aí a pessoa, ela entra, vamos supor, é você... E aí chega lá um bandido armado até os dentes e acabou de matar 2 lá embaixo e está querendo matar a sua irmã. O que é que você faz? Você conta a verdade e mata a sua irmã? Ou você salva a sua irmã com uma mentira? Dizendo que ela não mora lá, na sua casa. Enfim, cada um acredita numa coisa, né? Agora, eu tenho os meus motivos para acreditar nas coisas. Eu não acredito só porque sim. Eu acredito. Como que você vê a vida hoje? Como que é a vida para você, de uma maneira geral? Assim? Cara, a vida para mim, assim, antes de qualquer coisa, é a maior complexidade do universo, né? Porque, assim, a gente vê a questão da vida, tipo, muita gente fala, a vida é coisa sagrada, isso, é aquilo, mas eu não vejo só isso, não. Eu vejo, assim, como algo, assim, extremamente complexo. Tipo, você olha para alguém e fala assim, como que alguém anda? Sabe qual que é o motor que faz a pessoa funcionar? Né? Aí você vai pela ciência, eles vão explicar de uma forma. Você vai pela religião, vai explicar pela alma, por Deus e etc. Eu vejo a vida assim, é algo tão interessante que a gente vai ficar buscando eternamente, porque eu acho que a gente nunca vai entender, né? Mas eu acredito muito em Deus. Só que eu não acredito no Deus que as pessoas colocam por aí, né? Como se fosse um homem barbudo comandando tudo. Tá legal. Não, isso aí não tá legal, não. Não é assim, não. Eu acredito como forças do universo. Que pode ser chamado de Deus, pode ser Deus de fato, né? Né? Mas cada um dá o nome que quiser. Né? Até mesmo nas religiões hoje, cada um é Deus de uma forma diferente. Eu vejo isso como fé. Então, a vida, para mim, por exemplo, assim, é tão complexo, Marconi, assim, que se você for parar para pensar sobre o que ela é, você vai chegar à conclusão de que você nunca vai entender. Isso, assim, porque não tem como você entender algo que nunca te foi explicado. Né? Ou, pelo menos, que você tenha consciência de que já foi explicado. Então, eu vejo como algo extremamente complexo, extremamente necessário, extremamente foda, porque você caminha sem saber onde que você vai chegar. Eu acho que já começa da formação do corpo, né? Que você vê que você tem ali um coraçãozinho, uma maquininha ali que bate 70, 80 anos sem dar defeito. Cara, me fala uma máquina que funciona assim. Não, aqui, eu estava conversando com o Marcos, né? Meu filho, uma vez sobre isso, né? Porque começou, você falou de motor, máquina, assim, aí eu lembrei da inteligência artificial de robôs. Né? Aí eu conversando com ele sobre isso,
Assim, eu falo assim, cara, a tecnologia tem avançado tanto que é uma coisa muito, muito louca que está acontecendo em relação à vida. Né? Por quê? Que eu falo assim, se você pegar as pessoas, a humanidade, por exemplo, desde sempre foi extremamente complexa. Nós, na verdade, nós somos, digamos assim, somos predadores por natureza. Né? Tem gente que fala, não somos. Somos. Cara, você age e reage de acordo até com o perigo que você está passando e você age por instinto. Né? Tem gente que fala, eu jamais mataria algo ou alguém. Faça, jamais, nunca diga jamais. Isso é muito relativo. Se coloca em situação de extremo perigo, no seu extremo, no seu limite. Depois você me fala como você reagiria, né? Não tem como a gente falar, eu nunca mataria, eu nunca espancaria, eu nunca faria. Assim, eu acho que a gente escolhe não fazer nada disso. Eu acho que todos nós escolhemos não fazer. Até o momento em que a vida nos coloca assim, e agora? E aí você vai decidir para que lado você vai caminhar e por que vai caminhar para aquele lado. Né? Eu acho que o mais importante é você saber o porquê que você está caminhando para um determinado ponto que você está indo. Né? Aí, quando eu estava conversando com o Marcos sobre essa questão toda, essa complexidade toda ali, né? E falando do avanço tecnológico, né, pelo mundo, foi uma coisa maluca, cara, assim, porque na hora que a gente estava conversando, eu lembro que eu comentei com ele e falei assim, cara, vai chegar uma hora que as IAs, os robôs, vão fazer exatamente tudo aquilo que a gente viu em filmes do passado, né? Como Exterminador do Futuro, como é que chama? Tem um outro filme, que eu esqueci o nome. Oi? Não é também, mas assim, mas não é ele. É um filme que a pessoa era comandada ali com chips na cabeça, no braço, não lembro. Eu lembro desse filme. Eu esqueci o nome, mas eu lembro. Assim, que a sociedade era controlada através desse chip. Né? Assim, só que aí eu vou lembrar ainda, no meio da conversa, vou lembrar assim do nada e vou falar. Mas assim, quando eu comentei isso com meu filho, eu falei assim, eu não acho que IA vai chegar a esse ponto de ter mais inteligência do que as pessoas, não. Eu falo assim, quem te garante? Por que você imagina isso? Deixa eu colocar só uma situação para você entender de que eu estou falando. Já fizeram computador que tem tato, né, máquina que tem tato, já fizeram máquina que sente emoções, pelo menos, talvez, supostamente sente, né? Ali como amor, essa coisa toda, mas é lógico, a gente vai questionar. Mas quem garante que aquilo é um sentimento real, que não é só programação? Faça, esse que é o X da questão. Programação. O que é programação? Programação, por exemplo, você está programado para aprender algo. Um robô está programado para aprender algo. E é a IA, né? A inteligência artificial, ela é programada para ir aprendendo com o tempo. Nós não somos assim? Agora, eu tenho uma coisa que eu acho que a gente assim, faz... muito louco, assim, é a opinião minha, de repente eu estou surtando, mas assim, eu acho que a humanidade, ela já começou aprendendo, todo dia aprendendo, até criar as IAs, vamos colocar assim. E as IAs estão aprendendo. Só que não é que as IAs estão ficando mais inteligentes do que o ser humano. É o ser humano que está ficando mais burro do que as IAs. Porque ele está começando a se espelhar, não na experiência dele, mas no que a IA aprendeu. Então, assim, eu acho que está invertendo esses valores. Eu não sei que merda que vai dar isso, não, mas... Aqui, mas até mais ou menos parecido com isso, eu vi uma matéria nos anos 80, se não me engano, do Carl Sagan. Você lembra dele? Carl Sagan, o cientista dos mais fodas que já teve. Eu sempre comentei com amigos, com família, uma coisa assim interessante. Falo assim, cara, aquela frase que o Raul, né, que a gente fala, toca Raul, né, da música Meu Amigo Pedro, tem uma frase dele que eu acho interessante: cada um de nós é um universo. Com certeza. Assim, Carl Sagan parece que ele entendeu exatamente dessa forma. Que ele pegou numa filmagem vindo do espaço, mostrando a Via Láctea de longe, foi chegando na Via Láctea, foi entrando na Via Láctea, até entrando no sistema solar, né?
até chegar na Terra, até chegar num ser humano lá embaixo, cá embaixo na Terra, e entrou no corpo do ser humano e foi mostrando todo o universo que tem lá dentro, dentro do corpo do ser humano. Olha só agora a coisa mais maluca, cara. Eu sempre comentei, assim, né, quando você me perguntou, né, para você o que é a vida, né, assim, como que eu vejo a vida, essa coisa toda, eu sempre vi exatamente como isso, uma coisa que o Reginaldo falava também, nós somos deuses também. Assim, por quê? Você é dono de tudo que acontece dentro do seu corpo, tudo. E tem coisas que você jamais sabe, nunca soube, jamais vai saber que tem dentro do seu corpo. E eu ainda arrisco um pouquinho, eu acho que tudo dentro do seu corpo está à sua volta. Exatamente esse que é o ponto, esse que é o ponto. Quando Carl Sagan fez isso, ele quis exatamente comparar o corpo humano como o universo mesmo, né? Assim, lá fora do planeta e tudo mais, as estrelas e tudo mais, como um sistema assim. Quando o tempo foi passando, até poucos anos atrás, pouquíssimos anos atrás, eu diria menos de 5 anos atrás, aconteceram duas coisas assim, que uma delas me chamou a atenção. Um cientista, um dos grandes cientistas neurológicos, né, ele começou a compartilhar, né, fazer trocas de conhecimento com um outro grande cientista que já estuda todas as estrelas, o universo, tudo mais lá fora, né? E eles descobriram exatamente assim, com todas as letras, numa parte do nosso cérebro, ele fez um mapa, o cientista neurológico, ele fez um mapa de uma região do nosso cérebro, assim, que na hora que ele mostrou para discutir sobre a questão de energias que saem dali, né, compartilhando e tudo mais, na hora que ele mostrou para o outro cientista falou assim, não, isso aí não é o cérebro, não. Aí ele falou assim, não, isso aqui é o cérebro humano. Essa parte fala assim, não, você não pode estar falando sério. Aí ele pegou, vou te mostrar um mapa do universo, de uma parte do universo, aí você vai entender o porquê. Na hora que colocou um em cima do outro, é perfeito a formação. Como se nós fizéssemos parte de um corpo celeste, mas como se fosse um corpo humano. Só que tão gigantesco que você não vê. Né? Assim, como se... Você já viu o mundo de quem? Tipo aquilo. Você não sabe que existe outro universo lá fora. Ou que você faz parte de um universo que às vezes é de um ser muito gigantesco, muito maior. Parece papo maluco, né? Papo de doido. Mas assim, de verdade, quem somos nós para falar, isso é impossível, isso é possível, isso é isso, isso é aquilo. E aí, assim, né? É onde eu cheguei na questão do que eu estava conversando com o Marcos, né, de volta lá naquela ideia da conversa que eu estava conversando com ele. Quando ele falou comigo da IA e tudo mais, assim, né, da inteligência não crescer tanto, eu falei assim, você já parou para pensar uma coisa que vai te enlouquecer a cabeça? Quem te falou que você, por exemplo, com base em que você sabe que você não é um robô, acreditando ser um ser humano? Eu de vez em quando passo umas coisas assim na minha cabeça. É meio maluco. O pessoal vai falar, esse cara fumou pra caramba, tá doidão. Mas não é. Assim, tem não, mas coisas... a vida, eu acho que o legal da vida é isso, o mistério da vida é justamente esse, assim, que você nunca tem certeza de nada. Por mais que você estuda, você vai pirando, acho que é por isso que o pessoal fala que todo cientista é doido, né? Não é? Mas... Aqui, ó, tem uma coisa, Marconi, teve um post no YouTube, que eu não lembro do nome do canal, não, que o cara, ele foi numa arrogância tão grande, porque o cara estudou, não sei, faculdades de não sei o quê, de mais isso, mais aquilo, tudo assim, para falar da ideia da astrologia, da astrologia, né? Aí, assim... E começou a falar um monte de besterol lá e um monte de gente. Nossa, não, obrigado pelo conteúdo, que não sei o quê. Mas, dentre as coisas que ele falou, uma das coisas foi... o ser humano jamais vai conseguir viajar para um outro planeta, né, para uma outra estrela, já que não temos tecnologia suficiente para isso. Jamais isso, jamais aquilo. E todo mundo fala, concordo, não sei o quê. Aí eu, o maldito polêmico, né? Aí eu fui discordo veementemente.
Mas, assim, aí expliquei o porquê. Eu falo assim, cara, Einstein, Newton, eles jamais falaram coisas como essa de forma categórica, como se a ciência terminasse ali. Porque ele sabe que uma das principais bases da ciência é exatamente você duvidar sempre. Mesmo quando você chega na resposta, você continua duvidando. Por quê? A resposta pode estar errada. Por exemplo, na década de 70, quantos planetas a ciência dizia que tinha no sistema solar? Era que dos 9 planetas? Não. Eles falavam, era na década de 70, se não me engano, era 7 ou 8 planetas, 7 planetas, me parece. Até que eles foram descobrindo novos. E eles afirmavam, fizeram mapas e tudo mais daquela quantidade de planetas. Eu não lembro quantos. Se você me perguntar hoje quantos planetas tem, eu falo assim, cara, eu acho que nem os cientistas sabem. Eles só especulam que tem. Porque eu acho que vai aparecendo assim condições, vai desenvolvendo técnicas e muitas outras coisas. Você acaba vendo que coisas que você acreditava antes, na verdade, está longe de ser verdade. Não é? Então, você muda. Eu acho legal a vida justamente isso, assim. Por isso que eu falo muito assim que hoje num julgo, assim, pelo menos eu não vou falar num julgo que ia ser perfeito demais, né? A gente acaba julgando sem querer, você acaba... Acho que faz parte, né? Mas eu sempre evito julgar qualquer pessoa, qualquer ideia, porque eu acho que na cabeça dela está certa. Tanto que eu falo muito, eu não acredito em certo e errado. Não que eu acredito em pontos de vista diferentes. Não que exatamente. Eu fiz, coincidentemente, Marconi, eu penso tão igual você nesse ponto aí, que coincidentemente eu fiz um vídeo onde eu coloquei 4 pessoas discutindo entre si e todas elas tinham razão, falando sobre o mesmo assunto. Aí no vídeo eu criei uma sala vista de cima e no meio da sala eu coloquei uma pilastra quadrada. E coloquei as 4 pessoas, uma de cada lado da pilastra. Aí depois elas saíram da sala. Aí foi perguntado, o que tinha na sala? Aí cada um falou uma coisa, porque na pilastra de cada lado tinha uma coisa diferente. Aí, assim, aí um discutiu, não era isso que tinha lá, não. Aí eu falei, sim, não sei o quê. Falei, não era, era tal coisa. E eles discutindo. Ou seja, mais ou menos a ideia da vida, as pessoas, a humanidade, ela age assim. Ela age com base na verdade dela, mas aí vem a coisa que eu particularmente acho mais bacana, mais legal de tudo, né? Que é você chegar... Tá, agora vamos voltar na sala? Agora vamos dar uma volta, vamos rodear a pilastra, olhar o que tem? Cada um viu que o outro tinha razão. Mas no conjunto da obra ali, né, assim, é que formava a ideia de todo o contexto. É aquela coisa, né, de você sair do padrão. Tipo assim, uma coisa que eu achei super legal. Eu não lembro onde eu vi isso, mas o cara mostrou a mão e falou, quantos dedos tem? Aí o outro olhou assim, tem 5. Falei, não, olha direito. Aí descobriu que assim, a visão vai formando outros dedos aqui. Eu não sei se é 8 ou se é 10, eu sei que dobra a quantidade de dedos. Então aí falou, é você olhar além daquilo ali que você está vendo. Né? Então, assim, você vai descobrir que o mundo é perfeito. Não, tem a ciência quântica, por exemplo, eu acho assim, fantástico, né? Porque assim, você vê que assim, juntou a família aqui assim, tá? Juntou a família, começa a falar de música, daqui a pouco já está falando de tudo do universo, né? Mas assim, igual a ciência quântica, por exemplo. Tem uma coisa que os cientistas fizeram há poucos anos atrás também, pegaram acho que 8 ou 9 pessoas aleatoriamente para provar o quê? Eu vou contar a primeira situação e depois eu vou contar o que eles queriam provar com isso. Colocaram, não sei se 8 ou 9 pessoas numa sala e pessoas comuns, não é ninguém assim preparado para aquilo, não. São pessoas que fazem, tá a fim de participar de uma experiência? Sim, então vem, bora. Cada um pega num lugar diferente assim, do planeta, né? E colocaram essas pessoas na mesma sala. Aí eles falam assim, nós vamos apagar a luz, vocês estão vendo aqueles buraquinhos ali, na parede? Nós vamos apagar a luz aqui, vamos do outro lado e vamos acender a luz do outro lado. A gente quer saber de vocês de qual buraco daqueles dali que vai sair mais luz. Aí o pessoal, ok.
né? É só isso, o teste? Tá, ok. Aí eles foram para o outro lado. Detalhe, um buraco era pequenininho, o outro era maior. Aí eles, o pessoal apagou a luz, foram para o outro lado, acenderam a luz, deixaram por um tempinho lá, né? Depois voltaram na sala, acenderam a luz de novo. Aí perguntaram para as pessoas que estavam lá fazendo o teste, né? De qual luz, de qual dos dois buracos saiu mais luz? Aí todos eles apontaram para o buraco maior. Aí falaram assim, vocês podem chegar perto do buraco maior, por favor? Aí chegaram, era só uma pintura de um buraco, não tinha um buraco. O outro era um buraco. O outro era só uma pintura. Aí, assim, aí é onde eles foram explicar, né? Falaram assim, olha, a mente da gente é tão fantástica que tudo que você acredita de verdade, que é o que a gente chama de fé, tudo que você acredita de verdade, acontece. Aí, assim, aí teve um monte de pessoas questionando, não acho que isso seja verdade, não acredito nisso, não. Se fosse assim, por que eu não fico rico, então? Porque você não acredita. É questão de acreditar. Uma coisa é esperança, que é você esperar acontecer. Outra coisa é fé, você já acredita que vai acontecer. Acreditar intensamente. Porque se você não pensar dessa forma, eu falo muito assim, você chegar na conclusão que Deus é muito injusto. Não é? Porque, o cara ficou rico ali, não fez porra nenhuma e ficou rico. O outro rala pra caralho e não consegue, então é questão de acreditar. Né? Mas, Paulo, passa muito rápido. Não é? Dá até assunto para ficar até 2 semanas aqui. Mas vamos lá voltar assim na sua carreira, se tem algum projeto, alguma coisa, vamos rapidinho. Assim. Então, hoje eu estou rumando, né, caminhando rumo ao trabalho de concerto. Né? Ou seja, concertista, música para orquestra, né? Para música instrumental, né? E violão e orquestra. Né? Mas isso não é um mercado muito... É restrito, mas ao mesmo tempo que é restrito, ele é amplo. Parece contraditório. Por quê? Ele é restrito pelo tamanho que tem para ser conquistado o público. Mas ele é amplo porque são poucas pessoas que fazem. Né? Então, é aquela ideia de você... acaba tendo um público maior. Né? Acaba tendo um público maior e um público mais educado, mais... selecionado. Fiel. Então, assim, esse projeto se chama Alma de Poeta. Exatamente com a ideia, né, de uma música que eu compus, que na verdade se tornou no carro-chefe do projeto, mas embasado assim, em músicas clássicas, né, músicas eruditas, com músicas de composições autorais e músicas atuais, porque o erudito um dia já foi popular. Né? A música chamada música clássica um dia já foi popular. Né? Se tornou erudito, enfim, a música... Erudito, na verdade, em latim, né, se chama, que é dito erudictus, né? Significa sério, música séria. Né? Então, assim, mas já foi popular um dia. Né? Enfim, essa guerra de qualidade musical já houve em todas as épocas. Né? Então, eu peguei isso, estou concentrando tudo isso num projeto só. Mas já tem como a pessoa conhecer esse projeto? Sim, eu tenho o site, né, que é Paulinho Ferreira, né, .com.br, né, e nesse site tem lá atualizando projetos. Né, e quem quiser, por exemplo, conhecer, é só entrar, vai ter muita coisa lá. Inclusive tem, né, uma gravação que eu fiz com o pessoal, tocando um dos movimentos do concerto RV 93 do Antônio Vivaldi, né, que é muito bonito. E tem outras coisas, né, que estão, né, outros vídeos lá também. Beleza. Mas, enfim, como é que é? Arroba Paulinho Ferreira? Paulinho Ferreira. Tá Paulinho Ferreira, né? Eu consegui o nome sozinho, já que o Paulinho Ferreira tem mais do que mato, né, por aí. É igual o João, né? Igual Maria, né? Todo canto. Se desse tempo, eu ia te contar uma piada sobre isso. Mas outra vez. Você me convida para outra vez. Mas com certeza. E aí, gente, então, se você quiser conhecer o trabalho do Paulinho Ferreira, então entra lá no Instagram dele, entra nas redes sociais dele, a gente vai deixar tudo linkado aqui embaixo. E aí você vai conhecer o trabalho bacana e ver o puta profissional que é esse cara. Não é porque é meu irmão, não. Eu não gosto de puxar saco, não, mas, né, infelizmente, né? Mas, então é isso. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Gabriel, aqui, nosso operador. Obrigado ao Sergione, editor de imagem.
Obrigado, Paulo, pela presença. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá na hora. Não esquece do QR Code aqui, tá? Chama Escreva para Tocar Pessoas. É um nome simples, é um método também simples, tá? Você vai gostar. E se você quiser adquirir qualquer um dos meus livros, vai estar o link embaixo também. É só entrar lá. Valeu, obrigadão, até a próxima. Grande abraço, grande beijo.